Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e, com a ajuda de Deus, estamos começando mais um trimestre da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, a Editora Betel, segundo trimestre de 2025. Antes de apresentar a vocês o título dessa lição, é preciso que você saiba que este conteúdo aqui ele é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Você que é cristão, membro de uma igreja local, que deseja estudar a Palavra de Deus, embarque com a gente nesse estudo. Semanalmente teremos aqui a explicação do texto bíblico e a oportunidade de poder estudar a Palavra do Senhor. Para isso é importante você reservar um tempo para ler o texto bíblico, reservar um tempo para ler a sua revista. Aqui eu não vou ler a revista, essa não é uma escola revista dominical, é uma escola bíblica dominical, eu pretendo explicar a Bíblia a vocês. Então é importante você reservar um tempo para ler em casa a sua revista e, por fim, reservar um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia muito própria. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar 3 informações que são úteis para você saber enquanto estiver assistindo essa lição. Primeiro, ao cronograma da aula, a maneira como eu apresento para vocês o conteúdo dessa lição. Segundo, há também uma aula-atividade que serve para a verificação do seu aprendizado. No final da aula, eu sempre faço essa verificação. Por fim, é um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou fazer os seus comentários. Como falei, essa é a nossa primeira lição. O título da lição esse trimestre é sobre mordomia cristã. Na lição de número 1, o título da lição é O Primeiro Ato de Adoração, reconhecendo a soberania de Deus desde o princípio. Bem, inicialmente eu quero explicar a vocês o cronograma da aula, a maneira como eu seguirei com a apresentação do conteúdo, para que você possa se organizar para assistir essa aula comigo. Vamos lá. Essa aula está dividida em 4 sessões. Na primeira sessão da aula, eu quero explicar para vocês o contexto literário de Hebreus 11:4. 2 informações importantes que vão nos acompanhar aqui ao longo do trimestre. Primeiro, eu sempre explico para vocês o texto áureo, que é o texto mais importante. Quem decidiu o texto áureo foi a pessoa que escreveu a revista. Ele selecionou, escolheu o texto áureo, e o que eu faço então é explicar a vocês o texto áureo. E o texto áureo dessa lição é Hebreus capítulo 11, versículo 4. Segunda questão aqui da primeira sessão é que o contexto literário diz respeito ao contexto em que essas palavras foram ditas. Para quando nós formos para a explicação, vocês perceberem que eu não estou tirando o texto do seu contexto, mas estou observando o contexto em que essas palavras foram anunciadas. Na segunda sessão da aula, eu quero então fazer a explicação do versículo 1 e do versículo 4, apenas 2 versículos. O versículo 1, que apresenta o conceito de fé, e o versículo 4, que exemplifica com a história de Abel. Na terceira sessão da aula, eu quero então fazer algumas aplicações, como este texto se aplica às nossas vidas. Por fim, na quarta sessão, eu encerro fazendo uma avaliação do aprendizado, que serve exatamente para verificar aquilo que a gente aprendeu. Como acabei de falar, aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar todas essas informações, de maneira que você possa se organizar para seguir o cronograma da aula, fazer a aula-atividade, ou então, se precisar, deixar as suas questões no nosso fórum de dúvidas. Começando então a primeira sessão, quero explicar a vocês o contexto literário de Hebreus 11:4. Antes de chegarmos ao capítulo 11, tem um capítulo que ele é essencial para a compreensão de boa parte do que nós temos no livro de Hebreus, que é o capítulo 3. O capítulo 3 é uma passagem importante porque, a partir da compreensão e das palavras do que são ditas no capítulo 3, nós vamos entender de maneira muito mais clara a mensagem que se seguirá por todo o livro. Naquele capítulo, capítulo 3, nós somos colocados ali diante de uma geração de israelitas
que viveu em peregrinação no deserto, saindo da terra prometida, saindo do Egito e indo para a terra prometida. E essa geração que peregrinou no deserto é a geração que é mencionada em Hebreus capítulo 3. A intenção do autor de Hebreus é explicar por que essa geração fracassou e não conseguiu entrar na terra prometida. Afinal de contas, aquela geração morreu ali no deserto. Citando então este relato histórico, a intenção do autor de Hebreus é evitar que os cristãos passem por esta mesma situação. Que os cristãos não sofram as consequências advindas da desobediência, que foi o caso da geração do deserto. Para que isso não aconteça, esses cristãos que estão lendo essa carta, que estão ouvindo a carta ser lida, devem prestar atenção nas palavras que são dirigidas a ele. Inclusive, o capítulo 2, versículo 1, chama atenção a isso, né? Para eles prestarem atenção a essas palavras. E essas palavras são advertências e orientações que o povo do Senhor deve se atentar e deve prestar atenção. De maneira específica, a orientação que nos interessa são as palavras que aparecem no capítulo 11. Neste capítulo, o autor pretende estimular os cristãos a praticar a fé. Eu queria ler com vocês aqui uma citação que explica como é que ele quer estimular os cristãos à prática da fé. Leia comigo. Após apresentar argumentos extensos com base na exposição das Escrituras, o autor agora recorre a uma lista de exemplos retirados da história de Israel. O objetivo de seu elogio não são os ancestrais, mas a própria fé. Para a audiência, que não consegue enxergar o valor de seu relacionamento com Cristo por causa de seus sofrimentos presentes, a mensagem é clara, porque a fé abraça o invisível, sua recompensa é grande. Deixa eu colocar aqui alguns pontos importantes para a gente compreender isso. Ao longo do livro, é introduzido dois temas que serão assim muito explorados. O tema da fé e o tema da perseverança. Para ilustrar os seus argumentos sobre fé e perseverança, aqui no capítulo 11, o autor de Hebreus vai citar alguns bons exemplos de fé e perseverança. Esses exemplos são retirados da história de Israel, mas o foco não são esses exemplos, não são os personagens, mas a fé que esses personagens tiveram. Intencionalmente, o autor de Hebreus cita esses exemplos que foram selecionados por ele para mostrar que a fé deve triunfar sobre todo tipo de aflição. Mesmo que as aflições se tornem cada vez mais severas, e a gente vai vendo isso à medida que a gente vai lendo esses exemplos históricos, mesmo que as aflições se intensifiquem, a fé e a perseverança é o que se destaca nesses personagens. Nesse sentido, o que se espera das pessoas que estão ouvindo esta carta ser lida é a mesma coisa. Apesar daqueles irmãos estarem tendo que lidar com o sofrimento, eles não podem abandonar a fé, mas eles devem perseverar. Então veja, dois temas, fé e perseverança. O sofrimento não pode impedir esses irmãos de seguir a Cristo. Porque este é, na prática, assim, um dos efeitos que o sofrimento causa. O sofrimento acaba causando um abandono da fé. Porque o sofrimento causa falta de perseverança. Ao invés de persistir praticando a sua fé, a pessoa acaba deixando de congregar, como é costume de alguns. Inclusive, esta é a palavra que ele menciona aqui no livro. A pessoa vai se distanciando da fé. Mas como é dito aqui na citação que nós acabamos de ler, quando a fé abraça o invisível, grande será a recompensa. Aqueles irmãos estão tendo a mesma oportunidade que foi dada a todo o povo do Senhor, a todos esses heróis que aparecem aqui nessa galeria. Perseverar e seguir em sua fé. E é isso que eu quero explicar para vocês, versículo 1 e o versículo 4, onde é apresentado um conceito de fé que está amplamente relacionado ao sofrimento, e no versículo 4,
que é ilustrado com o exemplo de Abel. Vamos então ver isso na segunda sessão. Começando a segunda sessão, eu quero explicar para vocês Hebreus capítulo 1 e o versículo 4. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e versículo 4. 2 versículos. O conceito de fé e a ilustração, o exemplo disso com a história de Abel. Para começar, então, eu inicio lendo o versículo 1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicções de coisas que não vemos. Veja, o primeiro grande desafio que nós temos lendo Hebreus capítulo 11, versículo 1, é diferenciar o conceito de fé, que aparece aqui no texto bíblico, do conceito de fé que geralmente é mencionado pelas pessoas. Aquela fé que eu chamo de fé do senso comum. Existe uma fé do senso comum que é diferente do conceito de fé que aparece em Hebreus. Deixa eu explicar isso com um exemplo, só para você perceber como é diferente. Eu estava um dia na lotérica, na fila para poder pagar uma conta, e ali na minha frente tinha alguém com uma cartelinha com números preenchidos para fazer um jogo de aposta. E aí a pessoa conversava com outro e digo, pois é, eu vou aqui fazer a minha fezinha, segurando aquela cartela. Qual que é o conceito de fé para aquela pessoa que está segurando a cartela e diz, eu vou fazer uma fezinha? O conceito de fé é acreditar que vai acontecer aquilo que eu espero. Deus, lá na hora que for puxar os números do sorteio da Mega Sena, por exemplo, vai puxar os meus números, fazendo acontecer aquilo que eu penso. Para muitas pessoas, isso é fé. A realização dos meus desejos, que de maneira positiva eu espero que aconteça. Por isso que é chamado este tipo de fé do senso comum de pensamento positivo. É aquilo que positivamente eu penso e que eu espero que aconteça. E eu chamo isso de fé. Ao ponto que este desejo de ter todos os meus pensamentos sendo realizados, há muitas pessoas que chamam isso de fé. Mas como eu acabei de falar, isso não é fé. Isso é pensamento positivo. Esses meus desejos serem realizados e pensar que eles vão acontecer é pensar positivamente. Essa é a fé do senso comum. Mas qual que é a fé de Hebreus, capítulo 11, versículo 1? E aqui então está o grande desafio para a gente, compreender que pensamento positivo não é fé. A fé de Hebreus possui uma nuance teológica muito profunda. E eu quero explicar então para vocês este conceito. Para isso, vamos a uma citação. Leia comigo. Este versículo é uma definição de fé, mas não uma definição universal. Ela é adaptada ao propósito retórico do autor. E o propósito é encorajar sua audiência enquanto enfrenta circunstâncias adversas. A definição é bem equilibrada, com duas partes. Olha só, tem duas partes no conceito. A primeira, relacionada fé ao futuro. E a segunda, as realidades invisíveis do presente. Esses dois elementos estão organicamente conectados. Bom, primeira coisa que nós descobrimos é que o conceito de fé em Hebreus 11 é um conceito diferente de senso comum, mas é um conceito que é específico, não é um conceito universal. Não dá para dizer que o conceito de Hebreus 11:1 se aplica a todos os textos que falam sobre fé. Então, compreendendo Hebreus 11:1, eu não posso pegar esse conceito e transportar para qualquer passagem da Bíblia que não se adapta. Esse é um conceito criado pelo autor de Hebreus para desenvolver o seu argumento. Por isso que ele chama de retórico. É um conceito retórico, um conceito criado por ele para explicar aquilo que ele vai explicar. A fé mencionada aqui, como eu expliquei na segunda sessão, e se você saltou direto para a explicação, eu recomendo que volte. Essa fé que é explicada aqui, ela se aplica a pessoas que estão lidando com sofrimento. Então, o ambiente daquelas pessoas fez surgir um conceito que se aplica a essas circunstância de sofrimento. Esse conceito de fé, ele se organiza em torno de duas realidades. Como eu fiz questão de riscar aqui, realidades futuras e realidades
presentes. Então, quando nós pensamos em fé, de Hebreus 11:1, nós estamos falando de realidades que estão no futuro e de realidades que estão no presente. Em se tratando do futuro, a fé diz respeito a essa confiança que essas pessoas têm no reino futuro de Jesus, nas promessas que Jesus fez aos seus súditos, acreditando, por exemplo, que Jesus vai voltar, acreditando que ele vai governar sobre a terra, acreditando que ele vai estabelecer o seu reino, que os mortos vão ressuscitar. Então, no primeiro sentido, fé é isso. Fé é olhar as promessas que o Evangelho nos faz e acreditar que são promessas verdadeiras. Mas esse conceito de fé também diz respeito às realidades invisíveis no presente. Pela fé, o povo do Senhor se apega a essas realidades futuras que não podem ver, porque eles estão vivendo no presente. É uma promessa para o futuro, mas no presente nós nos apegamos a essas promessas. Pela fé, nós participamos das bênçãos que fazem parte do mundo celestial e deste mundo vindouro. E isso é um conceito muito claro na Bíblia Sagrada. Colocar os cristãos a par da nova condição espiritual que eles desfrutam. Embora o mundo que a gente viva ainda não tenha manifestado o reino vindouro, os mortos não tenham ressuscitado, Cristo ainda não governe, nós já estamos participando dessas realidades invisíveis no presente. Nós já desfrutamos as bênçãos dessas promessas futuras. Por isso que o autor diz que esses dois aspectos de fé estão entrelaçados. A fé tanto é este olhar para o futuro como o desfrute dessas bênçãos no presente. A pessoa vive aguardando o futuro, participando no presente desta nova vida que ele alcançou na salvação em Cristo Jesus. Deixa eu citar um exemplo que eu acho que aí vai ficar um pouco mais claro para você entender. E este exemplo eu queria focalizar nesses dois aspectos e talvez fique um pouco mais claro. Pense comigo o seguinte: um cristão que acredita em Cristo e foi salvo por Cristo morreu. Mas ele tem fé em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador e acredita que vai ressuscitar quando Cristo voltar e todos ressuscitarem dos mortos. Apesar dele crer nisso, a ressurreição desse cristão ainda não aconteceu. O corpo desse cristão continua morto. Mas ele acredita na ressurreição, na promessa futura. Mas como este cristão crê nessa esperança futura da ressurreição, em sua morte, esse cristão já desfruta da vida eterna. Em sua morte, o cristão já descansa no Senhor. Nós não usamos essa expressão, ele já descansa no Senhor. Porque apesar de não ter ressuscitado, apesar de ainda não estar desfrutando da nova criação de Deus, na sua morte ele já consegue desfrutar essas promessas que o Senhor lhe deu. Ele aguarda o futuro, participando no presente desta nova vida que o Senhor lhe dá. Deixa eu colocar aqui uma citação adicional, que eu acho que ela vai esclarecer ainda mais essa questão. A fé não é meramente uma qualidade ou uma virtude humana, mas o meio pelo qual a intervenção de Deus é canalizada para o indivíduo. Ela não tem, por si mesma, o poder de criar a realidade daquilo que imagina. O poder criativo reside em Deus, cuja palavra incorpora a sua força vivificadora. Sua fé não é, por si só, o poder que realiza o milagre, mas o canal pelo qual ela é concedido aos crentes. Bom, nós colocamos a nossa fé nas promessas e desfrutamos, pela fé, dessas promessas no presente, os dois tempos, futuro e presente. Mas o segredo não está na nossa fé. Não é pensar muito e internalizar assim com força que a gente realiza as coisas. As coisas não acontecem assim. Até porque, como eu falei agora há pouco, fé não é pensar positivamente. Não é ficar repetindo, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Isso não é fé. Nós não acreditamos em qualquer coisa que vem à nossa mente. Nós acreditamos nas promessas que o Senhor fez ao seu povo. A fé é este olhar para as promessas futuras.
Então perceba que isso é um ponto importante da fé. A fé não está olhando para o acaso e dizendo, será que vai acontecer? A fé é olhar para algo certeiro, a palavra do Senhor que prometeu. Não são os nossos desejos. Por isso que quando essas promessas acontecem, só foi possível que elas acontecessem porque o Senhor decidiu realizar tais promessas. Nesse sentido, a fé, ela nos torna dependentes. Nós precisamos que o Senhor demonstre a sua bondade, a sua fidelidade. Ele nos fez promessas e nós acreditamos que ele vai cumprir por quem ele é. Seu caráter não muda. Ele vai voltar. Ele vai restaurar a criação, ele vai ressuscitar os mortos. E nós cremos nisso por causa de quem ele é, Senhor. Fiel e bondoso. E mesmo que essas coisas ainda não tenham acontecido, a nossa alma é envolvida numa esperança viva e nós já desfrutamos desta nova vida em Deus. As coisas já estão sendo restauradas, nós já estamos redimindo as coisas pelo poder de Cristo Jesus. A fé nas promessas futuras nos capacita então a agir no presente, e este é o ponto-chave de Hebreus. Por que vocês não agem? Vocês deveriam agir. Porque se vocês acreditam nessas promessas futuras e desfrutam dessas benesses que estão reservadas para o futuro, mesmo que não desfrutem totalmente, mas desfrutem em parte, vocês já devem agir como participantes deste reino futuro. Nós já fomos salvos em Cristo Jesus. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Por isso que o autor de Hebreus cita esses exemplos. Porque com base nessas realidades invisíveis do presente, cada cristão deve agir. Cada cristão deve caminhar em direção ao futuro. Nós não podemos ficar inertes. A fé é isso. Há promessas futuras e há um desfrute no presente. E o cristão caminha para frente, desfrutando em parte daquilo que o Senhor um dia vai realizar completamente. Exemplo disso é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus um dia vai habitar completamente sobre a nova criação de Deus. Mas hoje nós já desfrutamos do empoderamento e da presença do Espírito Santo com a igreja, que nos move em direção ao futuro. Então este é o aspecto da fé que é chamar a atenção dessas pessoas. Em circunstâncias de sofrimento, a fé deve levar vocês a agir. E aí, quando chega no versículo de número 4, ele vai mencionar para a gente o primeiro exemplo histórico de fé, que é Abel. E aí eu queria explicar para vocês por que o primeiro exemplo histórico é Abel. Vamos ler o versículo. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo. E Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Por que Abel foi o primeiro exemplo histórico de fé mencionado aqui pelo autor de Hebreus? Mais à frente, ele vai seguir uma sequência cronológica. De Abraão em diante, nós vamos ter uma sequência cronológica. Mas por que começar com Abel? Por causa da identificação. Assim como aqueles irmãos estão sofrendo na mão de pessoas conhecidas, e isso é mencionado no capítulo 10, versículo 32, Abel também foi uma pessoa que sofreu por causa de pessoas conhecidas. Mas no caso de Abel, foi o seu próprio irmão. Este exemplo, então, cria nessas pessoas uma identificação. Eles não são os únicos a sofrer com a sua própria comunidade. Eles não são únicos a sofrer por causa da fé que eles têm. No caso de Abel, seu irmão o matou porque teve a sua oferta rejeitada, enquanto a oferta de Abel foi aceita. Segundo o autor de Hebreus, que nós acabamos de ler, o que distingue a oferta de Abel da oferta de Caim foi a fé. E este é um aspecto importante aqui de Hebreus.
Porque ele está construindo uma narrativa retórica e dando elementos que não estão presentes em Gênesis. O foco de Gênesis é mostrar o sacrifício, até por uma questão de contexto, de objetivo do texto. Lá, a leitura de Gênesis nos permite perceber que o objetivo é mostrar que o sacrifício de Abel era um sacrifício de primícias e do outro não. Mas aqui, o foco não está nos sacrifícios, mas na fé. O foco não está no tipo de oferta, mas na fé que estava presente no ato de Abel e ausente em Caim. Se nós considerarmos atentamente a explicação que eu fiz a vocês no versículo 1, nós compreendemos então o que isso significa. A fé diz respeito às realidades futuras e às realidades presentes. Com base nessas realidades é que nós devemos agir. Aplicando isso a Abel, alguma coisa no coração de Abel mirou nas promessas futuras. E estando ali diante do Senhor, ele pôde desfrutar dessas promessas, dessas realidades presentes. Essa leitura que o autor de Hebreus faz. Mesmo sem ver, ele creu em promessas futuras e desfrutou dessas realidades presentes. O resultado é que a sua oferta agradou ao Senhor, porque foi oferecido em fé. E apesar de ter morrido de maneira prematura, o seu testemunho ainda fala. Este é um exemplo histórico que está vivo. Embora Abel não tenha recebido aquilo que foi prometido, quando chega lá no versículo 39, o autor de Hebreus faz questão de mencionar que na ressurreição é certo que estes personagens que morreram e desfrutaram apenas daquela promessa na sua fé, eles verão aquilo que creram que o Senhor faria. E por causa da fé, Abel agiu. Isso deve motivar aqueles irmãos a perseverarem na fé. Eles devem mirar as promessas do Senhor no futuro, eles devem gozar dessas promessas no presente, e isso deve movê-los para frente, motivá-los a agir. Um futuro glorioso aguarda o povo do Senhor. Mesmo que eles estejam sendo perseguidos por causa da fé em Cristo Jesus, a fé deve motivá-los a seguir. Então veja que o conceito de fé aqui é um conceito próprio de Hebreus, e Abel é o primeiro exemplo para motivar essas pessoas a considerar que a fé sempre nos leva a perseverar naquilo que nós acreditamos. Começando então a terceira sessão, eu queria fazer 3 aplicações. Como que esse texto nos desafia hoje a considerarmos as palavras do Senhor e os desafios que estão postos para nós diante da fé e do exemplo histórico de Abel. Primeira aplicação. Um dos motivos que fazem pessoas viverem à margem da vida espiritual é por causa do pensamento positivo. Irmãos e irmãs, como eu expliquei para vocês, há pessoas que chamam aquela crença nos meus desejos que eles serão realizados de fé. Quando acontece essa confusão de chamar os meus desejos de fé, a pessoa então não se relaciona com o Senhor. Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, 19, que este tipo de pessoa torna o seu estômago, o seu apetite, o seu Deus. Porque ela vive em função de satisfazer os seus desejos. Isso é problemático. Viver em função de satisfazer os nossos desejos é problemático. Permitir que os nossos desejos, que o nosso estômago controle as nossas vidas, isso não é fé, isso é pensamento positivo. E aí essas pessoas, elas não obedecem ao Senhor, elas servem a outros deuses. Elas servem àqueles que deem a elas o que elas querem. Para elas faz muito sentido aquela fala do diabo. Se você dobrar e me adorar, eu vou te dar o que você quiser. É isso que elas querem. Quem lhes ofereça o que elas estão procurando. E elas estão satisfeitas com isso. Elas não querem obedecer o Senhor, elas não estão olhando as promessas do Senhor. Elas estão mirando sua própria vida, seus próprios desejos.
Não há preocupação nenhuma com a sua vida espiritual, apenas com as riquezas. Não há desfrute algum com as promessas futuras. São pessoas que se perderam na ganância e que estão olhando para a ganância como sendo combustível para a sua fé. E sabe o que é um problema maior ainda? Há pessoas que exploram isso nas pessoas, que produzem serviços, produtos para enganar cristãos. Olha, você está procurando, eu vou te dar uma laranja, tem caroços aí, e aí você coloca um caroço em cada lugar, e a fé no caroço vai realizar aquilo que você... E a pessoa vai lá e paga uma fortuna no caroço da laranja, no copo de água, no azeite, no X, no Y, no Z. Por quê? Porque para ela a fé é a realização dos seus apetites. Se você está incomodado com isso, eu recomendo que leia Filipenses 3,19. E você vai perceber que este é um problema antigo. Pessoas que fazem do seu desejo o seu Deus. Isso não é fé, isso é pensamento positivo. E pensar positivamente pode ser um grande problema. Porque está ali você diante do problema e às vezes você se desconecta da realidade. Você começa a acreditar em coisas que são inviáveis. Você começa a pensar em coisas que são impraticáveis. Por quê? Porque não são promessas do Senhor, são idealizações dos seus desejos e sonhos. E depois como você fica? Frustrado. Porque você criou uma expectativa com base nas suas crenças pessoais. Elas não se consolidaram, porque Deus não vai negar quem Ele é. Deus não vai se envolver com os nossos pecados. E por fim a gente fica como? Insatisfeito com Deus. Porque a gente fez tudo o que as pessoas disseram para nós que nós deveríamos fazer e no final das contas não aconteceu o que a gente esperava. Inclusive tem um livro que fala sobre isso. Decepcionados com a graça. Pessoas que criaram expectativas sobre o que Deus poderia fazer, mas que eram as suas expectativas. Não foram pessoas que olharam as promessas do Senhor, que creram nas promessas do Senhor. Elas creram apenas naquilo que quiseram crer. E depois ficaram profundamente decepcionadas com a fé. Quando, na verdade, tudo aquilo era pensamento positivo. É muito importante você considerar que tipo de fé você tem. Você tem uma fé bíblica, que acredita nas promessas e desfruta e goza dessas promessas, ou você crer naquilo que está na sua cabeça e pensa quanto mais forte, acreditando que os seus pensamentos positivos vão se consolidar. Isso vai separar você muito de Deus. Porque os nossos pensamentos positivos tendem a dar muito errado. E depois a gente fica procurando culpados. Por que não deu certo? A resposta é bem simples. Não deu certo por um único motivo. Porque era pensamento positivo. Porque na fé, você já está desfrutando das bênçãos prometidas. Então, eu já estou desfrutando, já deu certo. Mesmo que a minha vida termine hoje, eu já desfrutei um dia. Quando eu ressuscitar com Cristo, eu verei tudo aquilo que Jesus disse que faria. Segunda aplicação. Um dos ambientes mais inóspitos para a prática da fé é o sofrimento. Gente, o sofrimento é um problema muito grande para cristãos. Porque o sofrimento causa pelo menos 2 efeitos negativos no cristão. Primeiro, a fé nos deixa vulnerável. O sofrimento nos deixa vulnerável. O que é estar vulnerável? Você pode morrer. Você pode sofrer de maneira tão intensa que sua vida acaba. Você vai para o hospital e morre, tem uma parada cardíaca. Então o sofrimento ele é ruim porque nós ficamos vulneráveis. A gente pode morrer por causa desse sofrimento. Mas não apenas isso, o sofrimento também coloca dúvidas que são indevidas em nossa cabeça. A gente passa a questionar a bondade do Senhor. Será que Deus me ama mesmo? Se Ele me ama, por que eu estou sofrendo? Por que a idealização dos meus projetos e sonhos não aconteceram? E aí, nós pensamos que a fé em Jesus Cristo vai nos colocar no jardim do Éden. Nós viveremos num paraíso protegidos. Nada de ruim nos acontece. O desafio é perceber que a fé ela deve ser praticada em condições adequadas e inadequadas. Ela é praticada com cristãos que vivem bem e com cristãos que são perseguidos por pessoas conhecidas.
por cristãos que são enviados para a cova de leão, por cristãos que são perseguidos por causa da justiça. A fé deve ser praticada em todas essas circunstâncias. E você não deve mensurar o amor de Deus por causa dos seus pensamentos positivos. Agora há pouco eu falei sobre como o seu pensamento positivo é negativo. Aqui está uma prova disso. Porque você criou uma ideologização perfeita de mundo, não aconteceu, e aí você passa a questionar quem? O Senhor. Por que o Senhor não fez o que eu esperava que ele fizesse? E nós começamos a sofrer por causa disso. Porque nós estamos vulneráveis, a gente pode morrer, e além disso as dúvidas começam a pairar na nossa cabeça. Muito dificilmente a gente se critica. Muito dificilmente a gente se volta para os nossos pensamentos e diz: mas será que o meu pensamento estava certo? Será que eu estava crendo na promessa do Senhor? Ou será que eu fui enganado por alguém? Porque se essa é uma promessa do Senhor, por que eu não estou gozando dessa promessa agora? Por que eu não estou desfrutando, sem ver, neste mundo invisível, dessa convicção de que o que Deus prometeu Ele vai fazer? Então perceba que essas dúvidas, elas dizem respeito a uma fé frágil. Uma fé que não está firmada no Senhor e nas suas promessas. Está firmada em nossas expectativas, em nossos desejos, em nossas realizações, na fé que é cantada nas músicas, que é dita no mundo, na fé que é entoada nas poesias, mas não na fé bíblica. Porque a fé bíblica ela é insustentável. A fé bíblica ela se sustenta, melhor dizendo. Ela se sustenta em situações adequadas, em situações inadequadas. Por maior que seja o nosso sofrimento, nós desfrutamos agora da certeza que essas promessas vão se cumprir. Então, nós não ficamos abalados. Nós agimos em fé, caminhando em direção ao futuro, até quando a vida acaba. A gente acredita nas promessas. E por isso que é tão comum ir no sepultamento de cristãos e ver cristãos cantando hino alegres. Você já foi num sepultamento de não cristãos? Sepultamento de não cristãos é um sepultamento mesmo, culto fúnebre, é triste. Tem gente querendo morrer, tem gente querendo se jogar dentro da sepultura. É um negócio assim assustador. Parece um filme de terror. Mas sepultamento de cristãos é um negócio que deveria ser estudado. As pessoas cantam, tem chá, tem biscoito. As pessoas se abraçam. Elas leem a Bíblia, falam de uma esperança eterna. Elas se consolam mutuamente. Elas falam daqui a pouco Jesus volta e toda a lágrima será enxugada do nosso rosto. E isso é um exemplo claro que mostra para nós isso que eu estou dizendo a vocês. A fé deve ser praticada mesmo em ambientes que sejam inóspitos. Terceira e última aplicação. A fé nos dá segurança para desfrutarmos das realidades futuras no presente. Como eu falei para vocês, a fé ela é um conceito que fala sobre promessas do Senhor feitas para o futuro e a maneira como nós desfrutamos dessas promessas que são invisíveis. O que uma pessoa que sofre espera ver acontecer? O fim do seu sofrimento, a mudança daquela realidade. A fé, portanto, nos coloca nesse futuro escatológico, onde nós desfrutamos das bênçãos que vieram da salvação. Mesmo que a realidade se imponha sobre nossas vidas, nos fazendo sofrer, nos fazendo chorar, esse sofrimento não será para sempre. O cristão tem consciência disso. Não existe sofrimento que dure para sempre. Porque quando Jesus cumprir as suas promessas, toda a dor se finda. Haverá um dia em que Cristo vai restaurar todas as coisas. E pela fé, nós já desfrutamos deste momento. Eu queria encerrar a aplicação e partir para a avaliação do aprendizado com um testemunho pessoal. Eu vivi um momento muito difícil em 2018, quando minha irmã, muito querida, irmã mais velha, faleceu de maneira muito prematura. Ela tinha 34 anos, estava grávida, no parto, ela faleceu. Eu amava muito minha irmã. E foi uma dor angustiante no coração. Perder uma pessoa que eu tanto amava.
E naquele dia de dor e de sofrimento, Deus me trouxe consolo por meio de uma música que fala sobre fé. O conceito de fé que eu acabei de explicar para vocês, ele está ilustrado nessa música. Eu queria ler para você a letra dessa música, porque essa música me deu a certeza de como a fé nos permite desfrutar daquilo que nós cremos, as promessas futuras. O nome da música é Toda Dor é Por Enquanto, do Marcos Almeida. A música diz assim: toda dor é por enquanto, a tua alegria daqui até o fim e eternamente. A alegria verá meu rosto sem lágrimas, verá raiar o dia que Jesus Cristo irá voltar, nas alturas, com os teus anjos e as trombetas anunciando. Vem completando a obra que começa agora, misturada na dor, que é por enquanto. Vem completando a obra que começa agora, misturada no amor, que é para sempre. Isso é fé. Um dia Jesus Cristo vai voltar. E quando Jesus Cristo voltar, nós ressuscitaremos com ele. As dores da vida presente, elas vão cessar. Porque quando Cristo voltar, tudo será restaurado. E nós vamos contemplar com os nossos olhos a obra completa de Cristo. Isso é fé. Enquanto esse dia não chega, nós caminhamos para esse futuro. Nós não estamos parados no tempo esperando esse momento chegar. E naquele dia de luto, eu recebi este consolo do Senhor. Eu pedi minha irmã agora. Mas um dia Jesus vai completar a obra que ele começou a realizar. Os mortos ressuscitarão. Não haverá mais dor. Esta dor é por enquanto. Mas quando Cristo completar a obra, a alegria será para sempre. Se você sofre, eu recomendo que ouça essa música. E a minha oração ao Senhor é que ela possa ser um consolo do Senhor para você que chora, para você que chora, para você que sofre. Por mais difícil que sejam os nossos dias, existem promessas de um futuro glorioso que Cristo fez à sua igreja. E mesmo que este futuro ainda não tenha chegado, hoje nós podemos desfrutar das bênçãos que é sermos salvos em Cristo Jesus e sermos participantes do reino vindouro. E mesmo não desfrutando os benefícios de fazer parte do reino vindouro lá, aqui, a gente já usufrui dessa segurança que Cristo nos dá. Toda dor é por enquanto. A tua alegria daqui até o fim e eternamente. Para encerrar essa aula, eu queria fazer algumas aplicações. Eu queria fazer algumas avaliações. O que é a avaliação do aprendizado? É a maneira como nós verificamos aquilo que aprendemos. Eu faço perguntas e você me responde. O que eu te peço? Assim que eu te fizer a pergunta, tente responder com uma palavra, que é a palavra-chave. E aí, depois eu apresento a resposta. Se for necessário, eu recomendo que você assista de novo a aula para que todo o aprendizado fique consolidado aí na sua cabeça. Vamos à primeira questão? Ao longo do livro de Hebreus é introduzido 2 temas que serão muito explorados no capítulo 11. O primeiro tema é sobre fé. Qual é o segundo tema? São 2 temas muito explorados durante todo o livro, mas que quando chega no capítulo 11, ele ganha um destaque especial. O primeiro tema é a fé e o segundo tema é a perseverança, isso mesmo. O segundo tema que será profundamente explorado aqui é a perseverança. Esses irmãos devem agir por causa da fé. Eles não podem
deixar a fé cristã, abandonar a sua crença em Cristo, mas eles devem perseverar por causa da fé que eles têm em Cristo Jesus. Segunda questão. Hebreus 11 cita diversos exemplos de pessoas que são retiradas da história de Israel, mas o foco não está nos personagens. O foco está nisso. O que é? Nós temos aí o relato de vários personagens, né? Abel, Enoque, Abraão, Davi, vários personagens, e alguns que nem são mencionados, né? São tantas pessoas que uma hora ele resume, né? Começa a citar as histórias e depois faz um resumo geral. Muitas pessoas, muitos exemplos. Mas o foco não são essas pessoas. Onde está o foco de Hebreus 11? A palavra é fé. Muito bem. O foco de Hebreus 11 é a fé que essas pessoas tiveram. Creram nas realidades futuras e desfrutaram dessas realidades no presente que são invisíveis. Terceira questão. Quando uma pessoa acredita na realização dos seus desejos, erroneamente acreditando que isso é fé, chamamos assim esse tipo de pensamento. Como é chamado? A palavra é? Bom, aqui eu estou falando da difícil tarefa de distinguir fé de pensamento positivo. Quando eu pego aquilo que positivamente está na minha cabeça e tento fazer com que essas coisas sejam fé. Isso não é fé. O nome disso é pensamento positivo. A palavra é positivo. Quarta questão. O conceito de fé apresentado em Hebreus 11 se organiza em torno de duas realidades. Realidades presentes e realidades... Qual que é? Exatamente. Este conceito é um conceito importante. Fé de Hebreus é um conceito que se aplica a hebreus. Pessoas que estão sofrendo, que precisam perseverar. Neste ambiente, elas devem olhar as realidades presentes e as realidades futuras. Então a palavra correta é futuras. Quinta e última questão. Quando depositamos nossa fé nas promessas futuras que foram feitas por Deus e vemos essas promessas acontecendo, isso só foi possível porque Ele decidiu realizá-las. Quem é responsável por realizar as promessas? E aqui eu fiz questão de dizer a vocês que o milagre não é as promessas em si. Não é pensar muito, falar forte que vai fazer as coisas acontecer. As coisas acontecem porque o Senhor decidiu cumprir as suas promessas. E esta é uma chave importante da fé. Ela olha para o Senhor crendo na sua bondade e na sua fidelidade. Bom, essas são as 5 palavras: perseverança, fé, positivo, futuras e Senhor. Aqui embaixo você vai encontrar o jogo de palavras, o caça-palavras, para você identificar as palavras. Caso você tenha tido dificuldade, recomendo que assista a aula novamente. Não deixe de orar por mim, se Deus permitir. Ao longo desses próximos 3 meses estaremos aqui estudando a palavra do Senhor. É um prazer tê-lo comigo. Vamos todos então a seguir por esse estudo. Eu vejo você na semana que vem, se Deus assim permitir. Até lá então.